Então, o nosso tema de hoje, ele parte de uma reflexão bastante simples, mas ao mesmo tempo fundamental para todos nós, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das 5 obras básicas da codificação, escrita por Allan Kardec. E lá na Joana de Ângeles, nós temos um trabalho feito aos domingos, de palestras e passes, e nesse trabalho de domingo nós seguimos a ordem dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse trabalho, desde que ele foi instituído, agora em setembro, está fazendo 8 anos, foi bem numa época eleitoral, né, em 2008, ele tem se mostrado muito rico para os trabalhadores, porque quando um item daqueles nos é destinado para prepararmos uma fala, nós necessariamente nos aprofundamos nele, e isso tem se mostrado de uma riqueza de conhecimento para nós muito grande, nos possibilitando identificar ali aspectos que no estudo normal nós não identificamos. Então, esse trabalho aqui é um fruto do domingo da Joana de Ângeles, né? Lá do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Ou seja, quando se trabalha a importância da pureza em nossas vidas, deste valor pureza. E nos itens 5 a 7, Jesus nos alerta, né, sobre a necessidade de cuidarmos dos nossos pensamentos, que é algo que normalmente não damos tanta importância. Por que não damos tanta importância para isso? Porque quando mergulhados na matéria, como nós estamos nesta encarnação, nós temos a falsa impressão de que os nossos pensamentos são escondidinhos lá dentro da nossa cachola, que ninguém vê, ninguém fica sabendo, e que, portanto, não temos que nos preocupar tanto com eles, mas que nós teríamos que nos preocupar só com aquilo que os outros veem, ou seja, os nossos atos e as nossas palavras, né, que são escutadas pelos outros. Quando isso, na verdade, é um enorme engano. Está também nos Evangelhos, não sei exatamente aonde, não sou um especialista neles, né, espero um dia talvez ser, mas também está lá a seguinte frase: estais cercados por uma multidão de testemunhas. É ou não é? Quem são estas testemunhas que têm pleno acesso ao nosso conteúdo mental? Os espíritos, né? Nós podemos esconder mal e porcamente os pensamentos dos outros encarnados, tão prisioneiros quanto nós, né, do corpo físico. Mas os nossos pensamentos são totalmente abertos aos irmãos desencarnados, né? Então, só por aí já começa a nossa reflexão. Então, é isso o que nós iremos trazer hoje, de uma forma muito simples, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, com base em 2 obras da mentora Joana de Ângeles e com base em uma obra fundamental do Espírito Emmanuel, que se chama Pensamento, é o nosso tema de hoje, Pensamento e Vida. E nós começamos então com o trecho das palavras do próprio Mestre Jesus, trazidas para nós por São Mateus, lá no capítulo 5, versículos 27 e 28. Nesta passagem, o Mestre Jesus nos disse o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela.
O Cristo se refere aqui à infidelidade, aos laços de compromisso matrimoniais, o adultério. Mas será que é só a isso que ele se refere? Ou essa colocação dele para nós tem um alcance muito maior e se vale para o adultério, vale para as outras coisas também? O que vocês acham? Ele só usou como símbolo o adultério, por ser talvez aquele pecado clássico, né? Cometido às escondidas por muitas pessoas que têm um grande renome na sociedade e que muitas vezes podem até praticar atos de bondade, de benemerência, enfim, mas que lá, às escondidas, pratica, então, este pecado da infidelidade. Assim como hoje ainda é um pecado clássico, por assim dizer, na época do Mestre Jesus, há 2000 anos atrás, também era e talvez mais. Então, o Mestre Jesus utilizou o adultério somente como um símbolo, mas o que está escrito aí? Basicamente, que se eu penso no mal e por qualquer outra circunstância não o coloco em prática, que o mal já está feito, ele já existe. E que por isso, o Cristo está nos alertando, nós temos sim que nos preocupar ou nos ocupar dos nossos pensamentos, né? Que este é um dos objetivos maiores de crescimento que nós temos nesta oportunidade reencarnatória com a qual todos nós estamos beneficiados, né? De estarmos aqui hoje, por exemplo, numa noite como esta, né? Todos encarnados que estamos aqui, plenamente saudáveis, com pernas que nos conduziram até aqui, né? Que, dentre os objetivos nossos na encarnação, e talvez o mais importante deles, está trabalharmos os nossos pensamentos. Porque o que pensamos já existe. E se não se concretiza no mundo dos fatos, talvez seja por um mero detalhe. Então, essa passagenzinha está na obra Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel. Será que essa é uma obra importante para nós? E eu, quando penso, isso aí é uma redundância, né? Penso sobre o Pensamento e Vida, esta obra do Espírito Emmanuel, eu não tenho como deixar de lembrar de um jovem trabalhador espírita lá de Porto Alegre, que tem 90 anos de idade, talvez já tenha 91, e segue trabalhando, né? Lá no Bezerra de Menezes, em Porto Alegre, que é o professor Cícero Marcos Teixeira. Muitos aqui talvez o conheçam, né? E o professor Cícero, em certa passagem, que me foi contada, né? Eu não o escutei dizer isto, né? Caso ele assista este vídeo, né? Mas o professor Cícero colocou que se nessa encarnação ele conseguir aprender e colocar em prática o que está no livro Pensamento e Vida, que esta já terá sido para ele uma encarnação plenamente vitoriosa. Por que a importância deste livro? Para vermos a importância dele, basta nos reportarmos a sua introdução, quando o Espírito Emmanuel nos explica que Pensamento e Vida é uma condensação de uma apostila usada lá no plano espiritual para a preparação de espíritos que estão prestes a reencarnar. Ou seja, ele trabalha ali 30 temas fundamentais para nós, enquanto encarnados, para o bom aproveitamento da nossa encarnação. E se no próprio título já está ali Pensamento e Vida, isso já nos mostra a importância do trabalho no pensamento como incumbência que nós temos enquanto espíritos encarnados.
E é o que Emmanuel vai nos colocar no capítulo 1 de Pensamento e Vida. Vejam aí, ele nos diz: estudando a mente de nossa posição espiritual, ou seja, a dele e a nossa aqui na Terra, né? Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Quem está confinado entre a animalidade, o homem das cavernas, e o anjo? Todos nós, né? Somos impelidos a interpretar a mente como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o nosso conhecimento adquirido nos permite operar. Parece difícil, mas é muito simples o que está escrito aí. Emmanuel está nos afirmando que o nosso campo de trabalho principal na encarnação é na nossa mente, que é onde nos incumbe melhorar, é onde nos incumbe aperfeiçoar. E se o principal produto da mente é o pensamento, está aí bastante evidente que o nosso principal campo de trabalho, enquanto espíritos encarnados, é na nossa mente. E não é nada difícil saber o porquê. É porque tudo o que está na mente tende a se concretizar no mundo. Não há nada que exista no mundo que não tenha começado lá na mente. Essa cadeira, por exemplo, esse modelo de cadeira em que todos vocês estão sentados e eu sou o único que não estou, né, dentre os encarnados, antes dela existir aí, ela foi um projeto na mente de alguém. E se é assim para as coisas materiais, para as coisas morais, muito mais. Não há ato de bondade para outra pessoa, ato de caridade, ato de amor, que não seja precedido de sua ideação no pensamento. Assim como não há ato de maldade, enfim, e ainda o nosso mundo está cheio de atos de maldade, que não tenha principiado lá no pensamento ruim, né? Por isso que Emmanuel nos diz, nesta passagem aqui, que o nosso campo de trabalho, onde nós temos a possibilidade de operar, é a nossa mente. Para que a partir dela as nossas palavras sejam boas e os nossos atos também o sejam. E que dessa maneira nos melhoremos enquanto espírito e ajudemos a melhorar o mundo, que é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, Allan Kardec, nos comentários a essa passagem do Mestre Jesus que nós vimos no comecinho, ele nos diz o que esse palestrante metido já disse antes dele. Né? Ou seja, que o adultério não é somente a infidelidade conjugal. Que o Cristo trouxe ali um princípio, né, de que se eu penso em fazer algo errado e não coloco em prática, o pecado já está feito. Né? Simplesmente por já existir aqui dentro. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que ele é própria, porém num sentido geral. Né? Adultério como adulteração. Adulteração como sendo o mal, num sentido bastante amplo. Né? A verdadeira pureza não está somente nos atos, porque nos atos é fácil disfarçar, é ou não é? Que nem aquele publicano, lá também na passagem bíblica, que vinha lá no templo, né? Melhor dizendo, aquele fariseu, me corrijam, não sou um especialista, mas que vinha lá para a primeira fila de cadeiras do templo, né? E que morava bem alto, né? Eu sou muito bom, eu faço a caridade, eu isso, eu aquilo, não sou como aquele outro pecador
lá no último banco, né? E o pobre coitado lá no último banco, orando em silêncio, dizendo: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu quero ser melhor, né? E aí o Cristo nos faz a pergunta: qual dos dois estava mais acertado? Evidentemente, aquele que orava em silêncio, prestando atenção em si próprio e no que tinha que melhorar, muito melhor do que o outro, que na verdade era o sepulcro caiado, né? Pintadinho de branco por fora, mas podre por dentro, e ali fazendo um teatrinho, né? Para que os outros pensassem que ele era o que não é. Os atos são de fácil dissimulação, né? Então, simular uma pureza para inglês ver é fácil. Mas a verdadeira pureza, ela começa aqui dentro, ou melhor, aqui, simbolicamente, onde está o coração, para que de dentro ela se exteriorize. E nós construirmos essa nossa autopurificação trabalhando os nossos pensamentos. E nos diz Kardec: a verdadeira pureza está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. E nos tornarmos puros é objetivo nosso enquanto espíritos em evolução, né? Então, este princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora não se concretize no mundo? O que vocês acham? Sim ou não? Eu penso no mal, penso, por exemplo, na vingança. Tenho muita raiva de alguém, quero me vingar. Mas não tenho coragem de colocar em prática. Isso já produziu efeitos ou não? Sim. Já produziu, né? E hoje a própria ciência médica, por exemplo, já fala, ou melhor, hoje não, já há muito tempo, né? Nesse fenômeno da somatização. O que é somatizar uma doença? Né? É eu criar essa doença na minha própria organização física pelos pensamentos ruins, pensamentos negativos. É somatizar algo, trazer algo do pensamento para o soma, que é o corpo físico. E isso nem se cogitava na época de Kardec, né? E eu, na verdade, trouxe a pergunta e já respondi, né? Na verdade, está aqui na resposta de Allan Kardec, né? E ele nos diz: à medida que nós avançamos na vida espiritual, nós, almas que enveredamos pelo mau caminho, nós esclarecemos. E eu prefiro colocar aqui na primeira pessoa do plural, para todos nós, né? E o primeiro destinatário é o palestrante, e ele que já falou sobre isso 2 vezes, só aqui na Perseverança, no mês de julho, precisa botar em prática, né? Então, à medida que nós vamos evoluindo, né, pouco a pouco nos despojamos de nossas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que nós demonstremos em virtude do nosso livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a liberdade que nós temos de escolher. Eu posso escolher ficar na mesma situação por várias encarnações, né? Porque piorar eu não posso. Não existe retrogradar. Nós só caminhamos para frente, né? Mas temos a opção de ficar como estamos várias encarnações. Assim como temos a opção de usar deste conhecimento aqui que estamos tendo acesso, né? E fazer desta encarnação agora uma encarnação que vale por 10. Isso é possível? É possível. Porque é da primeira encarnação de todos nós aqui, né?
salvo raríssimas exceções, que tenham encarnado lá na França, talvez na segunda metade do século XIX, né? Mas provavelmente para todos nós aqui é da primeira encarnação em que nós estamos tendo acesso a esse conhecimento tão mastigadinho quanto o que estamos tendo agora, né? Então essa encarnação para nós pode ser uma que valha por 10, desde que coloquemos em prática. E isso é uma escolha nossa, é isso que se chama livre-arbítrio, né? E eu sofro, vivo as consequências das minhas escolhas. Então, nos diz Kardec, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Se nós temos ainda pensamentos maus, pensamentos de inveja, de ciúme, de maledicência, de ódio, de raiva, se eu tenho ainda isso, e tenho, todos nós temos, né? Isso resulta de imperfeições que nós ainda trazemos em nossa alma. Mas, de acordo com o desejo que nós alimentamos de nos depurar, mesmo esse mau pensamento pode ser para nós uma ocasião de nos adiantarmos quando o conseguimos repelir com energia. Em outras palavras, quando o mau pensamento vem, nós nos damos conta dele, né, e o repelimos, não com autoflagelação, não é isso que ele quer dizer com energia, né, mas usando os mecanismos que nós temos e que nós já conhecemos, que podem mudar instantaneamente o nosso padrão mental. Por exemplo, o que muda para melhor na hora o padrão mental? A prece. Que não precisa ser só no centro espírita na quinta-feira de noite, né? Pode ser a qualquer momento do dia e da noite, né? Sem formalidade nenhuma, não precisa nem fechar os olhos, né? Basta formular o pensamento. Isso é possível? É possível, né? É indício de esforço por apagar uma mancha. Mas aí, por que nós sublinhamos ali no comecinho? Se despoja pouco a pouco de suas imperfeições e sublinhamos também mais embaixo, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Porque nós temos que interpretar esse texto conjuntamente. Porque pode acontecer de eu querer mudar o mau pensamento e não conseguir. Pode ou não? Pode. Nós somos imperfeitos, né? E aí, se eu não conseguir, eu vou me autoflagelar, vou me automartirizar? Vou me revoltar comigo mesmo? Não, porque eu vou interpretar, observando ali na primeira parte, que nos mostra que é devagarinho que nós vamos chegando lá. E que se naquele momento que eu não conseguir, eu vou registrar a experiência, vou me fortalecer, para na próxima já ir um pouquinho melhor, né? É daquela velha questão, e eu uma vez lá no Sede Nova usei esse exemplo, né? E aí quando eu vi no final da palestra, um senhor mais idoso que viveu isso na prática, se levantou e fez um mini discurso para esclarecer daquela expressão que eu tinha usado. Qual era a expressão que eu tinha usado? Isso com todo o respeito, bem neutro, né? Porque nós espíritas não somos políticos no sentido partidário do termo. Mas eu usei o seguinte exemplo, que na época da ditadura militar existiu um decreto-lei, ou não é? Os mais velhos lembram disso, né? Ou seja, o presidente general fazia um decreto e isso valia como lei no dia seguinte. E todo mundo tinha que cumprir, né? Era uma natureza, era uma característica daquele regime, né? Então eu citava isso só para perguntar assim, e se eu tivesse o poder de decreto-lei e decretasse que
eu, a partir de amanhã, vou ser tão caridoso quanto o Chico Xavier. Isso funciona ou não funciona? Claro que não, né? É uma caminhada passo a passo. Nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições, como disse Kardec aqui. Né? O importante para mim é saber que eu estou caminhando, mesmo que devagarinho. Que no dia de hoje eu dei mais um passinho em relação ao dia de ontem. Né? E não que eu vou falsamente me transformar em algo, né, que não é possível de uma hora para outra. O importante é estar caminhando. E como nos disse Emmanuel, nos disse Jesus e nos disse Kardec, né, que o nosso campo de trabalho é o pensamento. Para eu melhorar os pensamentos, o que eu preciso? No mínimo, estar consciente dos pensamentos. Né? Eu preciso encontrar mecanismos de prestar atenção no que eu estou pensando para poder ter uma sinaleirinha ali que acende o sinal amarelo e o sinal vermelho quando precisa. Né? Aqui em Carazinho dá para usar esse exemplo. Lá em Sarandi não, porque não tem sinaleira. Né? Aqui tem bastante. Então, encerrando já as colocações de Allan Kardec, né? Agora nós vamos nos convidar todos a nos enquadrarmos, porque ele fez uma divisão aqui em 3, com relação a essa questão do pecado por pensamento, enfim, do controle, do autocontrole dos pensamentos. Vamos ver onde que nós nos enquadramos. Ó. Primeira categoria, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Segunda categoria, naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. E terceira categoria, naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. E aí, onde que nós estamos? Será que é possível estar só num desses? Então, vamos ver. Quem é que está nessa aqui? Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Quem é que está nesse aqui? Por exemplo, alguém aqui hoje, nesse auditório, cogitaria de pegar uma arma e ir numa joalheria praticar um assalto? Ninguém. Né? Então, para esse tipo de mal, nós já nem concebemos. É ou não é? Então, nós temos que olhar para nós só do ponto de vista negativo, ou nós temos que ter um olhar também para aquilo que nós já adquirimos? Também temos que ter esse olhar. Né? Então, isso nos mostra que não são divisões estanques, né? Que para algumas coisas nós estamos numa, para outras estamos noutra, né? E para outras questões nossas estamos na terceira. Né? Então, para algumas coisas temos já o progresso feito. Né? Ninguém ocorreria na mente fazer uma coisa dessas. Para muitas outras, nós já estamos aqui, quando prestamos atenção nos pensamentos. Né? Quando vem o pensamento ruim, né, nós nos damos conta e na hora usamos o mecanismo para afastar esse pensamento, para elevar o nosso padrão vibratório e substituir o pensamento ruim por um pensamento bom. Como que se trabalha isso? Será que é tentando tirar a força da cabeça um pensamento ruim, com autoflagelação, com autoviolência, com falta de autocompaixão? Será que se nós nos revoltamos conosco mesmo, por termos ainda pensamentos ruins,
Isso não tira a energia que nós precisamos para mudar o pensamento para melhor? Nós temos que sim reconhecer que nós ainda temos e ir substituindo os pensamentos ruins pelos pensamentos maus, naquela velha figura do copo de água suja que nós somos, né? No qual nós vamos devagarinho colocando água limpa para dentro do copo, e quanto mais água limpa entra, mais água suja sai, e quando nós nos damos conta, somos um copo de água limpa, devagarinho, né? Trabalhando os pensamentos bons para ocupar a nossa mente em substituição aos pensamentos ruins. Assim como, com certeza, deve ainda haver em nós um certo tipo de pensamento em que nós estamos na terceira categoria, né? Coisas que nós ainda não conseguimos trabalhar, mas estamos para isso aqui na Terra, né? Para trabalhar essas questões. Então, uma última colocaçãozinha de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, né? Ainda tem os exemplares aí. Quinta-feira, quando eu falei sobre isso, a Livraria da Casa vendeu alguns, né? Porque se nós estudamos isso antes de me encarnar, de repente é bom dar uma relembradinha, né? Dar uma relembrada. Então, a primeira passagenzinha era do capítulo 1, do primeiro capítulo do livro. Essa aí já é do capítulo 29, lá do finalzinho do livro. Vejam que interessante a colocação de Emmanuel, né? Ele nos diz o seguinte: esse capítulo é sobre a morte física, o desencargo. Ele nos diz assim, ó: a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito, mais ou menos, se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. E aí é impossível não se lembrar da obra Nosso Lar, né? Teve um filme maravilhoso que todos aqui já devem ter assistido, o filme Nosso Lar. Agora está saindo Nosso Lar 2, né? Que, pelo que sabemos, é com base no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro. Mas todo mundo que assistiu o filme, eu tenho certeza que não ficaram só no filme, porque o livro é muito melhor, né, do que o filme. Se lembram que lá no comecinho mostra o André Luiz numa região nada agradável chamada Umbral, né, onde ele permaneceu por 8 anos até conseguir ser socorrido pelo ministro Clarencio e ser conduzido à colônia espiritual de Nosso Lar, onde se tratou, se equilibrou, né, e se tornou um grande trabalhador do bem que fez por nós este grande trabalho, que é ditar para Chico Xavier não só o livro Nosso Lar, mas todos os 13 livros dessa série, que são fundamentais para a gente entender como é que são as coisas lá. Uma super recomendação aqui, além do Pensamento e Vida, é o livro Nosso Lar e a série Nosso Lar. E eu, nesse momento, estou escutando o Nosso Lar em audiobook, que é um trabalho de primeiríssima qualidade. E quando tu escuta aquela passagenzinha do Umbral, né, tu não deixa de te arrepiar, por assim dizer, né? Porque realmente, aos nossos olhos aqui da Terra, não é legal aquilo ali, né? Uma região de sofrimento, enfim, de purgação, né? Em que muitos espíritos aqui da Terra permanecem por um certo tempo até terem condições mínimas de serem socorridos e serem levados, enfim, a colônias espirituais. E o que o Emmanuel nos diz aqui? Basicamente que nós somos o que pensamos.
o que nós cultivamos em nossa mente durante toda a encarnação. Disso, quando desencarnamos, é extraído uma certidão, por assim dizer, né, nas palavras dele, e é isso o que determina para onde que nós vamos quando desencarnamos. Porque não há milagres no desencarne. Todos continuamos a ser exatamente quem nós somos enquanto encarnados. E o nosso padrão de pensamento na encarnação é o que determina o nosso padrão de pensamento ao desencarne, e por afinidade energética, né, os espíritos se colocam aqui, lá ou acolá, né, simplesmente porque os semelhantes se atraem. Então, por isso, né, mais uma vez, sendo tão fundamental para nós o pensamento, sendo ele determinante de questões importantíssimas de nossa existência enquanto espíritos, está aí mais um pungente porquê da necessidade de o trabalharmos, né? Porque se conseguirmos substituir padrões negativos e baixos de pensamento por padrões construtivos e positivos, né? É para isso que nós estamos aqui, para, melhorando o nosso pensamento, melhorar tudo, os nossos atos, as nossas palavras, enfim, pela melhoria do pensamento, afeiçoando o nosso pensamento à lei de amor, né? Ir nos melhorando enquanto espíritos e evoluindo, né? Este nosso objetivo maior. Trazemos isso aqui. Será que o Emmanuel escreveu isso para nos assustar? Será que o André Luiz trouxe essa descrição para nós, assim, eventualmente, não termos mais medo do inferno e termos medo do umbral? Será que é para isso? Não. Né? Eu quero crer que todos nós que estamos aqui hoje já estamos fazendo algo que o André Luiz não fez enquanto encarnado. Quem foi o André Luiz enquanto encarnado? Um grande médico, respeitabilíssimo, da alta sociedade, veio de família rica, né? Muito bem visto na vida social, mas que teve uma vida exclusivamente material e que nunca fez isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né? De nos preocuparmos, ou melhor, nos ocuparmos, né? Não da nossa parte espiritual, porque nós não somos um corpo que tem uma parte espiritual. É bem o contrário. Nós somos um espírito que tem uma parte corporal limitada e com prazo de validade, né? E que quando vê, né, o problema é que nós não temos um carimbinho, né, válido até a data tal. Se nós tivéssemos, ia ser um pânico, né? Não temos. Mas quando nós vemos, a data chega e nós voltamos para lá, né? Então é essa a noção que nós temos que ter. Nós somos seres espirituais temporariamente dentro do corpo. E para nós terminar, né, gente, né, nós falamos aqui um monte de coisa, vamos trazer agora algumas sugestões da Joana de Ângeles, muito rapidamente, de como que nós podemos fazer isso. Melhorar os nossos pensamentos e dessa maneira atingirmos os nossos objetivos. E são 3 passagenzinhas só da mentora Joana de Ângeles. 2 da obra Iluminação Interior e 1 da obra Entrega-te a Deus. Então, lá no capítulo 7º da Iluminação Interior, ela nos diz algo muito importante. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Por que o auto-perdão? Porque no momento em que eu começo a prestar atenção nos pensamentos, eu vou ver que eu não penso o tempo inteiro coisas boas, né? Eu vou ver que eu ainda penso
coisas que eu não gostaria de estar pensando, que eu às vezes ainda falo, principalmente na hora do chimarrão, e sobre terceiros, coisas que eu não gostaria de estar falando, mas isso é fácil de ir parando, é mais fácil do que controlar os pensamentos. Mas, enfim, quando eu começo a olhar essas coisas, eu vou ver que nem tudo dentro de mim é legal, né? Mas se eu me revolto comigo mesmo, eu vou gastar na revolta as energias que eu preciso para mudar isso aí. Então, por isso, a necessidade do auto-perdão, de saber, tudo bem, eu ainda sou assim, mas eu estou consciente disso e eu quero mudar, né? Para termos equilíbrio emocional para conseguirmos fazer isso, pelo respeito a nós mesmos, né? Eu posso não ser ainda o que eu gostaria, mas eu tenho toda uma caminhada de várias encarnações que me trouxe aqui agora para esse momento, e só por isso eu preciso de respeito, né? Então ela nos diz que quando acontece aquilo que eu não gosto, né, o pensamento, a palavra, o ato, torna-se necessário uma reavaliação, num exame sincero e honesto do que aconteceu, diluindo racionalmente e nos predispondo a nos dar uma nova oportunidade, de forma que superemos a culpa, que não adianta nada ter culpa, né? Nos mantendo em estado de paz interior. Sem paz interior, não vamos conseguir fazer esse serviço. Lá na iluminação interior, no capítulo 21, outra sugestão para irmos concluindo as nossas palavras, né? E ela nos diz: mediante associações com ideias elevadas, o pensamento supera as paisagens lúgubres e as paixões dominantes no sensualismo, na ambição, na violência, para extasiar-se na fraternidade, na solidariedade, no companheirismo, no amor vasto e vitalizador. Tá aí, gente, como substituir maus por bons pensamentos. Associações com ideias elevadas. Palestras espíritas, por exemplo. Leituras espíritas. Acessos de bons conteúdos na internet, né? Dedicar tempo para esse tipo de reflexão, nos abastecendo mentalmente de coisas boas. Porque se toda noite que eu chego em casa e só quero saber de noticiário sangrento e de novela cheia de baixaria, o que eu estou jogando para dentro da mente? Né? Sou eu que tenho que pisar no freio e ir modificando devagarinho. Por isso, a importância de uma casa como essa, de uma livraria, de uma biblioteca, de um grupo de estudos, para que eu vá me afeiçoando a boas construções mentais, para que essas substituam as más construções que eu venho fazendo há tantas encarnações. Né? E a última lâmina, lá do entrega-te a Deus, para concluirmos a nossa reflexão. Para que o indivíduo descubra o significado existencial que lhe diz respeito, é indispensável que se permita a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece. Como é que eu vou mudar pensamento se eu não sei o que eu penso? Se eu estou lá, por exemplo, lavando a louça, né? Que hora boa para a mente viajar para longe, né? Estou lá numa coisa maquinal e quando eu vejo, estou me sentindo mal porque eu estou me lembrando da vizinha que me fez aquilo, e ela é isso, e ela é aquilo, e eu lá estou lavando a louça e nem me dou conta. Né? O básico é nós criarmos mecanismos para nos darmos conta de quando o pensamento é bom e não é. Porque se eu nem me dou conta, aí não adianta. Né? Por isso que ela diz a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece, da meditação, do autoconhecimento, da autoanálise,
criando condições propiciatórias à viagem interior. Como é que eu vou saber o que eu tenho que me melhorar se eu não olho para dentro de mim? Autoanálise, autoconhecimento, autorreflexão, a viagem interior, onde se encontram registrados os prejuízos, mas também as conquistas morais da longa viagem evolutiva. Então, irmãos, é impossível esgotar um assunto desses, né? Em poucos minutos, mesmo que tenhamos passado um pouquinho do tempo, né? Mas fica aí um aperitivo para nos concentrarmos neste tema. E não é por nada que nos últimos anos aí vários estudiosos têm se dedicado dentro do movimento espírita a essa questão do pensamento, né? Por ser nada menos do que o fundamental e o mais importante para todos nós. Fica também, então, as sugestões de leitura de Pensamento e Vida, de Demanda, Nosso Lar, de André Luiz, Entrega-te a Deus e Iluminação Interior, da Joana de Ângeles. Como sugestões para que procedamos, enfim, essa troca de más ideias por boas ideias, né? E a essa viagem interior que é tão importante para todos nós, enquanto encarnados, para que possamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo, né? Nessa encarnação tão importante para nós, que é a encarnação em que estamos tendo pela primeira vez o acesso a esse conhecimento. Né? Fiquemos então com Deus e vamos proceder à prece de encerramento.